Abra sua Bíblia, carta aos Hebreus, capítulo 13. Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 14 a 16. Diz assim: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isto é o fruto dos lábios que confessam seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifício Deus se agrada. Amém? Podem tomar vossos assentos. Muito obrigado pela reverência, a leitura da palavra de Deus. Gostaria de saber se tem alguém nos visitando das terras de lá. No momento que ele, cheio do Espírito Santo, ele expressa algo maravilhoso, que diz que os seus olhos estavam contemplando os céus abertos, e ele viu ali a glória de Deus e Jesus estava sentado à direita de Deus. E naquele momento eles estavam ali oprimindo, ou seja, Estevão, mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram-se unânimes contra ele. Aqui ele falando, pregando a mensagem, a palavra de Deus, e o povo não queria ouvir. Eles taparam o ouvido, gritaram bem alto para que confundisse a voz de Estevão, a mensagem dele. E eles não deram crédito, e ali imediatamente expulsaram da cidade e apedrejaram Estevão. O primeiro mártir do cristianismo foi Estevão, porque pregava a mensagem, a palavra do Senhor. Então eles taparam o ouvido para não ouvir a mensagem que Estevão estava. Se nós não demos o crédito à mensagem do Senhor, incorremos mesmo. Por que aconteceu isso? Porque eles não tinham os ouvidos santificados. Porque quem tem ouvido santificado, ele vê os céus abertos, ele contempla as coisas do céu, ele vê as maravilhas de Deus na sua vida. Aleluia. Ainda em Atos capítulo 28 e o versículo 27 diz: porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fechar os olhos, para que nunca com os olhos veja, e nem com os ouvidos ouça, e nem no coração entenda, e se converta, e eu os cure. Então não deram crédito ouvido à palavra do Senhor. Quando Paulo ali em Roma, em Atos Apóstolos, e Lucas registra isso, pegando aquilo que estava, Paulo expressa que estava lá em Isaías, capítulo 6, e o versículo 9, depois o irmão pode conferir lá, que eles precisam dessa vez, não deram crédito à palavra do Senhor. Se desviam ouvido de ouvir a lei. E aqui nós vemos lá em Provérbios 28 e o versículo 9, se nós não dermos crédito à lei, quando se fala lei, está falando da palavra do Senhor nosso Deus. Versículo 9 do capítulo 28 Provérbios diz: e o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Ou seja, de nada adianta orar a Deus se não primeiro decreto a palavra dele. Como que eu não quero ouvir a palavra, como eu não aceito a palavra e quero que o Senhor ouça a minha oração? Então é uma contradição, não tem como. Os que ensurdecem os seus ouvidos, os seus corações ficam duros como diamante. É o que Zacarias, o profeta Zacarias, ele fala aqui no capítulo 7 de Zacarias, versículo 11 e 12 diz: eles porém não quiseram escutar, e me deram o ombro rebelde, e ensurdeceram os seus ouvidos, para que não ouvisse. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvisse a lei, nem as palavras do Senhor dos Exércitos,
enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes, de onde veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Porque o diamante é o único metal que ele corta qualquer outro, né? A dureza que é o diamante, toda ferramenta de corte era necessária ter o diamante pela sua dureza. Assim usa essa figura de comparação com aqueles que endurecem o ouvido para ouvir a palavra do Senhor, a dureza vem ao coração. Então, porque pela essa janela que nós ouvimos, né, desceu ao coração. E quando não ouvimos a palavra do Senhor, o coração endurece. Os ouvidos tapados para ouvir a voz de Deus estão também tapados para ouvir a voz do necessitado. Provérbios 21, livro de Provérbio 21 e o versículo, Provérbio 21 e o versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: os que tapam seus ouvidos ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Então, aqui vemos uma mão de mão dupla, né? Uma via de mão dupla. Ele não ouve, mas também não será ouvido. Ele clama, mas também não vou ouvir o clamor dele. Não tem como tapar os ouvidos para a necessidade de alguém e querer que Deus nos atenda, querer que Deus nos abençoe. Não tem como. O que o Senhor nos guarde. Os ouvidos não santificados não podem corretamente discernir entre o bem, não tem como discernir. É quando a pessoa corre sério risco de ser enganada. Foi o que ocorreu com aquele jovem profeta que profetizou contra a idolatria de Jeroboão. Está lá no primeiro livro de Reis, capítulo 13, depois você pode ler todo o texto, que narra a história desse rapaz. Ali, quando Deus mandou esse profeta de Judá a Betel, trazer uma mensagem ali para Jeroboão, e quando ele chega lá, ele fala que ali, altar, ali teria um rei, e ele disse até o nome do rei que viria, chamado Josias, e 300 e poucos anos depois foi que veio nascer Josias, mas houve ali a mensagem, e quando ele ouve a mensagem, o rei tentou pegar ele, endureceu o braço dele, foi preciso, ele clamou para que ele orasse, restituiu novamente. Mas quando ele veio uma missão, o rei chamou ele para ir para sua casa, ofereceu água, ele negou, não quis receber, rejeitou, e ele estava retornando. O Senhor havia falado para ele voltar para o primeiro lugar. E quando ele estava retornando, ali havia naquele momento os filhos do profeta. O profeta que tinha sido subordinado pelo Jeroboão, já tinha aceitado, então não tinha voz altiva de pregar contra a idolatria que estava ali em Betel, sacrifício do bezerro de ouro. E quando ele fala para os filhos, conta para ele o que tinha acontecido, ele procura acompanhar. Ele, profeta, ele havia parado no meio do caminho, na beira do caminho, e foi alcançado. E quando o profeta, a de idade, amadurecido, diz para ele voltar para a casa dele, ele diz que não. E ele diz: um anjo me falou. E quando ele falou que o anjo havia falado, ele deu crédito. Mas o anjo não anda falando com ninguém. Quem fala conosco é o Senhor Jesus através do Espírito Santo. Ninguém anda ouvindo voz de anjo. Está ouvindo e conhecendo e discernindo a voz do Senhor Jesus. E ele não tinha esse discernimento. Ele não soube discernir o que o profeta dele havia falado. E com isso, quando ele senta na mesa do profeta, ali sim, aí Deus usa o profeta também para falar com ele que ele ia morrer. E quando ele retorna, vem um leão, mata ele e deixa o jumento vivo. Você vê como é que Deus, ele é fiel para a sua palavra. Devemos obedecer. Deus deu a ordem de não parar no caminho, de não aceitar
obedecermos à voz do Senhor nosso Deus. Não deixe que nada venha confundir a sua vida, não deixe que nada venha lhe tirar dos caminhos do Senhor. Não fique ouvindo voz qualquer por aí. Não foi fulano que falou. A voz verdadeira é do Senhor nosso Deus, e aquele que falar é preciso estar de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus. Quando falta a santificação, os ouvidos estão abertos para as coisas más. É quando aparece o que está aqui em Provérbio 18 e 18. Livro de Provérbios 18 e 8, melhor dizendo. As palavras do linguareiro são como doces bocados, e elas descem ao íntimo do ventre. Ainda Provérbios 17:4 diz assim: o malfazeiro já tenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Ainda lá nos Salmos, Salmo de número 15, Salmos de número 15, e o versículo 3 diz assim, aqui é João, Salmo 15, e o versículo 3 diz assim a palavra do Senhor: aquele que não difama com a sua língua, e nem fala mal ao seu próximo, e nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aqui, amado, é quando aparece aquele disse que diz. Foi fulano que falou isso. Tem pessoa que vai até procurar provar atrás. Fulano que falou isso de mim mesmo. Ele falou isso de mim. Tem pessoa que vai procurar essas coisas. Houve um negócio e aumenta ele. E tem até aquele que a pessoa diz: tu tem coragem de falar isso para fulano. E aí ele induz ele. E chega a coragem de falar para alguém influenciado. E aqui é onde começa essa situação terrível, que às vezes mata palavras, porque ouviu algo que não era verdadeiro, só ouviu falar, ouviu orando, ouviu só tem outro ano, ouviu falando: deixa para lá, deixa que Deus se encarrega de cuidar disso, não vai estar curando, correndo atrás de resolver essa situação não. E ouviu seja um túmulo, cimente aquilo que você ouviu, não passe para frente. Que às vezes tem pessoas que dizem: não guardo nenhum segredo quanto mais dos outros. Aprende a cimentar. Ouviu, chegou alguém falando mal de alguém, diz: vamos orar por ele. Só vai uma vez, vai duas vezes falar mal de alguém para você. Quem tem os ouvidos santificados não está dando ouvido, amado, a conversa, a disse. Ele está preocupado com as coisas que trazem edificação, que traz santidade, que traz fortalecimento espiritual. Aleluia. Tenhamos ouvidos santificados e ouvidos atentos. O perigo maior que ameaça aquele que não quer ouvir a verdade é que facilmente é tentado a crer na mentira. Vamos ver o que diz aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo 10 ao 12 diz assim: e contudo, engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, e por isso Deus lhe ouvirá a operação do erro, para que creia na mentira,
para que seja julgado todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. E Paulo, ele nos admoesta quanto isso, quando ele fala aqui na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, que diz, versículo 3: porque virá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias consciências. Ou seja, ouvir aquilo que lhe agrada, ouvir palavras que sejam agradáveis aos seus ouvidos. Verdade não. Doutrina de forma alguma. A sua doutrina não quero isso, não. Eu quero ouvir as promessas que Deus fez para Abraão. Eu quero ouvir algo que me traz prazer, alegria, não algo que venha me exaltar. Paulo já falava sobre isso, mas nós precisamos ouvir a palavra do Senhor, porque ela traz sustentabilidade espiritual para a nossa vida. Aleluia. Ouvindo santificado, ouve a voz de Deus. Quando vamos lá para o primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 9 e 10. Samuel ainda menino, na casa do profeta Eli, dormia separado. Menino ouviu a noite: Samuel! E ele foi lá no Eli: rapaz, você está ali me chamando. Chegou lá no sacerdote: o senhor me chamou? Disse: não, chamei não, vai deitar. Foi lá a segunda vez, veio chamar. Na terceira vez, quando ele entendeu, aí ele disse, entendeu que era Deus chamando ele. Ele ali entendeu que era a voz do Senhor chamando. E ele respondeu: eis-me aqui. Aleluia. Quando o Senhor chamou, ele foi um grande profeta de Deus. E a Bíblia diz lá em Apocalipse 2,7: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Deus quer despertar o nosso ouvido para ouvir como aquele que aprende. Ouvir como aquele que aprende. Vamos ver o que diz profeta Isaías, capítulo 50 e o versículo 4. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça com aqueles que aprendem. O Senhor sempre, amado, a sua palavra é para nos ensinar. A palavra de Deus é para nos ensinar. E quando nós olhamos na ordem do Senhor, capítulo 10 de Mateus, e o versículo 27, Mateus 10 e 27, ali na missão dos 70, a missão dos 12, melhor dizendo, diz: o que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os terraços. Então, o que Jesus estava passando aqui por esse? O que ele tinha ouvido passasse. O que Jesus está nos ensinando? Que não vinha pregar algo que não esteja na Bíblia. Ele mandou que pregasse o que ele tinha ouvido dele. O que Jesus tinha ensinado eles passasse. E é exatamente isso que nós temos que fazer. Nosso ouvido precisa estar atento para nós aprendermos da palavra do Senhor. Foi a preocupação de Deus, através de Moisés, com a igreja, com o povo de Israel. Olha o que disse Deuteronômio capítulo 31 e o versículo 12 e 13. Ajuda o povo, homens e mulheres e meninos, e os teus estrangeiros que estão dentro da tua porta, para que ouça e aprenda e tema ao Senhor vosso Deus, e tenha cuidado de fazer todas as palavras desta lei, e que seus filhos que a não souberem ouçam
e aprenda a temer o Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra, e que ides passando o Jordão para possuir. Naquela trajetória, naquela caminhada, era necessário que ajudasse o povo para ouvir. Tem lugar por aí, amados, que no culto de ensino separa, né? Menino para um lado, outro para outro. Eu não fui a favor desse negócio, porque os filhos aprendem junto com os pais, está ali sentadinho lá dos pais, e foi a preocupação foi de ensinar toda a família. Senão a gente diz, junta os homens aí, a mulher mandou juntar todo mundo, juntar-se para que fosse ministrada a palavra do Senhor. Os nossos ouvidos devem estar abertos para os bons conselhos. Bom conselho. E Salomão, ele é muito rico nesse detalhe do conselho. Quando nós vimos lá em Provérbios 24:6, Provérbios 24:6, diz assim: porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. Então, a vitória na multidão dos conselheiros. Depois você pode ler ainda Provérbio 20 e o versículo 15, diz: há ouro e abundância de rubis, mas os lábios do conhecimento são joia preciosa. Ou seja, daquilo que passamos, ouvir aquilo que nos estuda. Depois pode ler o 15:22, e por último, o texto que nós lemos aqui, que é Hebreus, do capítulo 13, versículo 17: quando obedeceis vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam pela vossa alma com aqueles que hão de dar conta delas, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isto não vos será útil. Se ouvir, vai alcançar os céus. Ouvidos, santificar distingue corretamente a voz do bom pastor e do externo. Ele não ouve qualquer voz, como eu falei agora há pouco. Ele conhece a voz do Senhor. E foi isso que o Senhor Jesus falou aqui em João 10, versículo 4. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão estranho, antes fugirão dele, porque não conheceram a voz de estranho. Aqui o Jó, ele falava interessante também, diz: como o paladar prova as comidas, assim o ouvido santificado tem condições de provar aquilo que se ouve. E quando nós conhecemos a voz do nosso Senhor, não seguimos qualquer voz por aí, ou qualquer mensagem por aí. Saber discernir-se ao Senhor. A voz do Senhor é conhecida. Quando alguém diz: eis que te digo, meu servo, você já sabe a voz do meu Senhor. Essa voz é quando você vê algo diferente, somente que exorta, sem colocar o nome do Senhor na frente, sem dizer que é o Senhor que está falando, que Ele mesmo está falando. Tenha cuidado com esse tipo de voz. Precisamos discernir, conhecer a voz do Senhor. Quando tem, rejeitar aquilo que não presta. Precisamos saber ouvir e jogar fora aquilo que não traz edificação. Discernir o sonido certo do que alarme falso. Vamos ver o que diz Paulo escrevendo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 14,
e o versículo 7 e 8. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparar para a batalha? Aqui eu discernimento, não é qualquer som por aí, qualquer barulho, que é de Deus, não. Eu ouvi um movimento outro lado, discerne. Você está misturando sons, né? Quem toca sabe discernir a nota, né? Conhece cada instrumento que está sendo tocado. Ele segue aquele som ali, é da guitarra, é do teclado, é da bateria, é do trombone, ele sabe discernir. Porque quando se houvesse um toque errado, o pessoal tinha que sair para fugir para a batalha, para a guerra, para se esconder as mulheres, menino, que era costume numa cidade sitiada, saber discernir qual era o som. Então nós precisamos ter esse cuidado. Aquele som ali, que barulho é estranho, aquele barulho ali não é de Deus. Ouvimos já, discernimos o que não é bom para nós. Tenhamos esse discernimento. Isaías já falava sobre isso, capítulo 30 do profeta Isaías, e o versículo 21 diz assim: e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Nós temos um alvo a ser alcançado, que é o nosso alvo, um dia encontrar com o Senhor Jesus. Não temos que estar ouvindo para não poder desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas nós alcançarmos o nosso alvo. Aleluia. Ouvindo o santificado, ouve também a voz da chamada de Deus. É quando a chamada do crente para o seu trabalho, é quando Deus chama. Vamos ver o que diz lá em Êxodo, no Êxodo, capítulo 3, e o versículo 10. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tire o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Primeiro ali Deus criou uma situação. Moisés estava 40 anos ali no deserto de Midian, trabalhando cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, havia casado, já tinha 2 filhos, e um dia ele viu uma sarça ardendo e não se consumia aquela sarça, e ele foi até lá. E quando ele chegou lá de longe, o Senhor bradou, falando, chamando ele pelo nome. Deus não chama ninguém por apelido, Deus chama pelo nome. Ele conhece o nosso nome, Ele sabe o nome de cada um de nós. E nós temos esse nome, mas um dia nós vamos ter outro nome, né? Quando nós chegarmos no céu, nós vamos ter outro nome. Sabemos que não seja falado, mas a Bíblia diz que não vamos ter outro nome. Mas aqui na terra, cada um de nós tem um nome que nos identifica. E Deus chama pelo nome. E Ele chamou Moisés. E ali foi quando Deus falou com ele, situação que estava o povo de Israel, identificou que ele era o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, e agora veio o chamado. Que missão árdua de Moisés? De tirar o povo lá do Egito. 430 anos aproximadamente, estava ali, aquele cativeiro, mas havia uma promessa,
que Deus falou para Abraão que ia levar o povo, mas ia tirar. E agora Moisés, quem tentou resolver logo no início, ainda muito novo, na força e não era necessário chegar ao tempo de Deus. E agora veio a chamada para tirar o povo de Israel. Aqui a chamada é de Deus, o Senhor chamou, assim como também chamou o profeta Isaías. Quando Isaías foi ao templo, foi preciso ouvir o Senhor morrer primeiro, né? Para ele depois ver, se ele estava tão envolvido com aquele primo dele, né? Que não viu, não tinha uma visão de Deus. E agora, quando ele vai lá e tem a revelação que o seu lado é glorificado, versículo 8, depois disse: ouvi uma voz do Senhor, não era de qualquer um, não, era a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. O chamado de Deus, ele vem quando Deus quer que nós façamos algo para ele. O importante é quando vem o chamado de Deus, e nós sabemos que Deus, ele chama para trabalhar na sua seara. A necessidade e o clamor dos povos constitui também uma chamada, porque às vezes nós queremos primeiro ouvir Deus chamar, mas há situações que nós vemos o clamor das almas, e nós precisamos entender que é o chamado de Deus. O que aconteceu? Paulo tinha sido chamado, Deus falou que ia fazer uma grande obra, mas ele entendeu quando diz assim, versículo 9, capítulo 16 de Atos: e Paulo teve de noite uma visão que se apresentava um varão da Macedônia, que lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ali ele entendeu que era o chamado do Senhor para anunciar o Evangelho ali em Filipe. E foi quando ele foi para Filipe anunciar o Evangelho, chamado do Senhor. Jeremias ouviu o clamor dos povos na sua alma. Vamos ver o que diz o profeta Jeremias, capítulo 4. Capítulo 4 de Jeremias, e o versículo 14. Jeremias 4 e 14. Desconvertei-vos, ó filho rebelde, diz o Senhor, porque eu vos desposarei, eu tomarei de uma cidade, os dois, geração ou levarei. O 19, é o versículo 19, vai dizer: mas eu dizia: como te porei entre os filhos e te darei a terra desejada, excelente herança dos, Colendo 3, perdão, é 19, 4, 19. A estranha minha, estranho vinho, estou ferido do meu coração, o meu coração ruge, não me possa calar, porque tu, ou minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido de guerra. Versículo 31. Versículo 31. Ele diz: porque ouço uma voz como de mulher que está de parto, uma angústia como a de que está com dores do primeiro filho. A voz, filha de Sião, ofegante, que estende as mãos, dizendo: ai de mim agora, porque a minha alma desmaia diante dos assassinos. Olha a situação que estava este clamor que veio até Jeremias. É o clamor das almas hoje, amado, clamando por misericórdia. E o Senhor tem nos chamado a igreja, para nós socorrer, levando a palavra de esperança para aqueles que estão clamando. Bendito seja Deus. E para nós concluirmos, abra sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 22, e o versículo 7. Eis que Cristo veio,
Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E o 12: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. E o 20, ele diz: aquele que testifica estas coisas, diz certamente cedo venho, amém, ora vem o Senhor. Então, meus amados, nossos ouvidos, ele precisa estar atento a nós discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é, e discernir a voz do Senhor, o chamado de Deus, a voz do Senhor Jesus quando ele falar conosco, discernir grandes movimentos que tem por aí, para nós sabermos se é de Deus ou não. Somente com os ouvidos santificados nós vamos identificar. Que Deus nos abençoe, que Deus continue falando aos nossos corações.